Amém? Pessoal, eu queria te convidar a abrir a Bíblia ou a ler aqui comigo. A gente vai ler apenas um versículo que está em Isaías 31, versículo 1. Né? Esse texto acaba que eu trouxe aqui para a gente conversar nessa manhã. É um texto que essa semana eu estava refletindo sobre ele e acerca dele, através de uma situação que eu e a minha família passamos, né? E esse texto falou muito ao meu coração e eu queria dividir com os irmãos também nessa semana, né? E diz assim o texto, Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito por auxílio, e dos que se apoiam em cavalos e confiam em carros, porque são em grande número, e em cavaleiros, porque são muito fortes. Mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Né? Esse texto aqui de Isaías, né, o contexto desse texto, Isaías aqui ele está profetizando para o povo de Israel, mais especificamente para o povo de Judá, porque naquela época existia um grande reino, né, o reino assírio, comandado por um rei que tinha um nome muito bonito, Senaqueribe, o nome dele, e era naquele tempo de guerra, de luta, de domínio de terras. Senaqueribe e o reino assírio, né, ele estava ameaçando a Judá em tomar Judá, né? Já tinham destruído o reino do norte, né? Naquela época de Israel era dividido nas 12 tribos, as do norte e as do sul, e Judá era a tribo do sul. Né? Então, Senaqueribe aqui, ele já tinha feito a zona dele no norte e estava ameaçando Judá. E aí, os líderes, né, de Judá naquela época, né, com o rei Ezequias, ficaram atemorizados e, ao invés de buscar ao Deus da provisão, ao Deus da salvação, o auxílio, eles resolveram, através da política, né, digamos assim, fazer uma aliança com o Egito, que naquele tempo também era uma potência bélica e militar muito forte, né, muito expressiva naquele tempo. Então, eles vão até o Egito e tentam fazer um acordo político. Você protege a gente vai, né, tá sendo ameaçado pelo rei Senaqueribe, pelo Império Assírio, e vamos fazer um acordo. E aí o profeta Isaías, nesse momento, profetizando aquilo que Deus colocou no coração dele, né, ele condena essa ideia e avisa que confiar no Egito em vez de Deus não traria a segurança que Judá necessitava. E aqui essa passagem, né, que a gente leu, depois, se você, na sua casa, se você quiser ler o capítulo 31 todo, você vai perceber que esse conflito que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, ele traz um ensinamento para nós hoje, em 2025, que eu acho que é o questionamento e o conflito que muitas das vezes nós, enquanto cristãos, servos de Deus, amigos de Deus, às vezes nos deparamos. Que é muitas das vezes tentar resolver situações ou circunstâncias que acontecem na nossa vida pela força do nosso braço ou do nosso intelecto. E eu te garanto que muitas das vezes, quando a gente tenta fazer isso pelos nossos próprios esforços, o que acontece é que a gente consegue ainda tumultuar um pouquinho mais ainda essa situação, que foi o que aconteceu aqui com Judá também. Né? E aí esse pequeno versículo, né, esse texto aqui, nesse contexto que a gente leu nessa manhã, ele traz para nós alguns ensinamentos. E era sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã, acerca dessa preocupação e dessa, como eu posso dizer, dessa insegurança de confiar nos nossos próprios esforços humanos. Como eu disse aqui, eu acredito que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, já sofreu essa tentação de confiar nas fontes humanas, no sentido de que elas trariam a solução para um problema que a gente estava enfrentando. Né? E aí o profeta, nesse versículo 1, ele começa dizendo, ai dos que descem ao Egito por auxílio. Reparem que ele começa com essa palavra de juízo, ai, né? E esse lamento, né, que o profeta Isaías está trazendo aqui, ele está sendo direcionado a todos aqueles que, em tempos de dificuldade, buscam a confiança e uma segurança, digamos assim, entre aspas, né, uma falsa segurança
nas soluções que vêm de nós mesmos, nas soluções humanas. E aqui o Egito, nesse texto, ele simboliza justamente essas forças políticas e militares daquela época no mundo, né? Mas que nós, muitas das vezes, que já conhecemos o Senhor e temos um relacionamento com o Senhor, muitas das vezes a gente também recorre ao Egito, achando que dali vem a nossa solução. O Egito aqui ele vai simbolizar nesse texto aqui, né, digamos assim, essa facilidade que o mundo nos dá, ou essas ferramentas que o mundo nos dá para resolver determinados conflitos ou situações. E às vezes essas soluções que vêm do Egito, elas se parecem muito boas naquele momento e práticas, porque vão solucionar um problema de imediato, digamos assim. Mas que, na verdade, elas são soluções que elas são vazias em si mesmo, porque elas não vão ter a constância e não vão resolver o problema por muito tempo. E aí esse texto aqui que a gente leu, né, esse versículo, esse pequeno versículo que a gente leu, a gente percebe que isso se aplica às nossas vidas também, enquanto servos de Deus. Na nossa vida cristã, não é difícil a gente ser tentado a confiar nas soluções humanas ou nas soluções do nosso próprio braço, ou do nosso intelecto, ou como a Amós muito bem colocou aqui, na força do dinheiro, do patrimônio que você tem para resolver situações, quando, na verdade, existem situações na nossa vida que só vão ser solucionadas em Cristo Jesus. Né? E aqui esse texto, ele traz, né, essa falsa segurança nas forças humanas. Na parte B desse versículo, você vai perceber que Isaías está falando assim: e dos que se apoiam em cavalos e confiam em carros, porque são em grande número, e em cavaleiros, porque são muito fortes. Né? Isso aqui, essa parte que Isaías está colocando nessa parte B do versículo aqui que a gente leu, ele está trazendo justamente quando a gente coloca essa nossa confiança em fatores humanos, ou talvez nos números da nossa conta corrente, ou naquilo de poder que a gente tem, de influência que a gente exerce, quando, na verdade, muitos dos problemas que chegam até nós, a gente precisa do Senhor para resolver. Vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente pode ter, de repente, uma gorda poupança, um grande investimento, uma grande situação financeira, mas quando a doença chega na nossa vida, a gente pode ter todos os recursos suficientes, mas elas não são suficientes para parar a enfermidade, para parar o problema, para parar, de repente, a dor de perder um filho. Nada disso é suficiente. Então, esses fatores humanos, muitas das vezes, eles são frustrados. E eles trazem para nós essa falsa sensação de segurança, de que naquela situação, eu, por meus próprios meios e acertos, e conluios e situações, eu consigo resolver determinado problema. Só que isso para nós é uma inverdade. Porque a gente se depara com vários momentos na nossa vida em que o nosso braço, a nossa inteligência, o nosso coração, ele não é suficiente para resolver as situações que a gente se coloca ou é colocado muitas das vezes. E aí aqui Isaías, ele revela um problema. Né? O problema desse versículo está um pouco abaixo, né? Quando ele diz que mas não se atentam para o Santo de Israel e nem buscam ao Senhor. Isaías aqui apresenta esse problema central, que é a falta de busca do Senhor Jesus na nossa vida. E a raiz desse problema, como Isaías aponta, é a falta de atenção ao Senhor e a negligência em buscar a ajuda que vem dele. Quando Isaías coloca aqui essa expressão, o Santo de Israel, essa expressão aqui ela está enfatizando duas coisas, né? A santidade e a soberania de Deus. Não é difícil a gente, enquanto cristãos, como eu disse, se deparar com essa tentação de querer confiar no nosso braço ou na força daquilo que está às nossas mãos para resolver determinadas situações. Mas aqui eu queria fazer um exercício com você nessa manhã, a colocar a sua esperança no Senhor Jesus e a buscar dele a solução para os problemas que se apresentam na nossa vida. Porque quando a gente coloca a nossa esperança ou a nossa,
digamos assim, a nossa certeza em algo que não é o Senhor, ou a gente coloca esse algo no lugar do Senhor, a gente está praticando um ato de idolatria. Porque eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor, de repente, não é tão suficiente para resolver o meu problema. Eu acredito que talvez essa ferramenta aqui que está na minha mão, o dinheiro, o poder, influência, o que quer que seja mais útil para resolver esse problema. Quando, na verdade, a gente deveria estar buscando o Senhor, o Santo de Israel, para a solução dos nossos problemas. Porque quando a gente entende o que é a soberania de Deus, né? O que é o controle de Deus sobre todos os meus dias, na certeza de que Ele me conhece, a Bíblia vai dizer que Ele me conhece ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, substância ainda informe. Né? Vai dizer que todos os cabelos da nossa cabeça, até aqueles que não têm mais cabelo, o Senhor conhece em número, né, Daniel? Daniel já não tem mais cabelo, mas se ele tivesse, o Senhor conheceria. Quando, na verdade, a gente se esquece e não se coloca nesse lugar. Quando a gente entende o que é a soberania de Deus e o que isso significa para nós que fomos comprados por esse sangue dele, a gente entende que nada, absolutamente nada, que possa ocorrer na nossa vida foge do controle dele. Até mesmo as coisas ruins, até mesmo as dificuldades, até mesmo aquilo que se apresenta que parece ser algo assustador. A gente pode estar não entendendo naquele momento, mas a gente sabe que o Senhor governa os nossos dias, governa a nossa casa. E aí, quando a gente coloca o nosso coração nessa esperança verdadeira, que não é uma falsa esperança, mas é uma esperança verdadeira, em que o dinheiro não pode comprar, em que o status não pode comprar, em que talvez a sua influência não possa comprar, não possa encontrar, mas você só vai encontrar nesse lugar, como Isaías diz aqui, nesse Santo de Israel, no altar dele. Quando a gente entende que essa soberania de Deus, ela acompanha as nossas vidas por todos os dias, o nosso coração encontra paz. E talvez você, na sua jornada de vida, de caminhada, esteja cansado, porque confiar nos nossos próprios méritos e na nossa força do nosso braço e naquilo que as nossas mãos podem fazer traz um cansaço. Porque é como se você estivesse tentando segurar a água. Você tenta segurar, mas ela está escorrendo pelos seus dedos, por entre os seus dedos. É uma esperança que, muitas das vezes, ela não é uma esperança que ela é concreta, né? Ela se perde, ela escorre entre os nossos dedos. Mas eu queria te convidar nessa manhã. Se você não conhece o Senhor, ou se não se coloca, não tem o Senhor como o governador dos seus dias e do seu coração, a trazer o Senhor Jesus a morar no teu coração e a habitar no teu coração. E para nós também, que somos cristãos, que já conhecemos o Senhor, já lemos as Escrituras, já temos uma vida de comunhão, eu queria que você fizesse esse exercício nessa manhã, a trazer novamente a sua confiança no Santo de Israel, nesse Deus poderoso que é imutável, que governa os nossos dias e tem um controle da nossa história e da nossa família. E quando a gente entende isso, e entende esse lembrete que Deus nos dá, né, de que a nossa confiança ela não pode ser posta nas soluções humanas, muitas das vezes, mas que precisa ser posta nele. O nosso coração se enche de paz. E existe um chamado nessa manhã, um chamado aos nossos corações, na verdade, para que essa nossa confiança seja única e exclusivamente em Deus. Que a gente abandone nos nossos corações essa pseudo-sensação de segurança naquilo que está nas nossas mãos e coloque as nossas esperanças naquilo que é eterno, naquilo que a Bíblia vai dizer que talvez não tenha forma e não tenha, né, formosura, em Cristo Jesus, que habitou entre nós e hoje está sentado ao lado de Deus. Então, que nessa manhã, meu irmão, que a nossa esperança possa ser posta nessa certeza inabalável, que é o Senhor que controla os nossos dias, e que dele venha a resposta para aquilo que a gente precisa. Quando a gente tem essa certeza no nosso coração e entroniza essa certeza dentro do nosso coração, aí a nossa mente, o nosso coração encontra paz. E a gente consegue encontrar o descanso que a nossa alma precisa. Os problemas foram resolvidos? Talvez não. Mas o nosso coração encontra paz nele, porque ele é a certeza da paz, né?
E eu queria concluir, para a gente não tomar mais tempo, porque a gente ainda vai participar aqui da Santa Ceia. Isaías 31 é uma advertência para nós, em todos os tempos, para que a gente não coloque a nossa confiança nas forças humanas, quer sejam elas econômicas, políticas, status ou até mesmo militares, de força do braço mesmo, do nosso músculo, mas que a gente, em tempos de adversidade, possa colocar a nossa esperança nele, que a Bíblia vai dizer, Isaías está dizendo, como o Santo de Israel, como o imutável, aquele que tem um controle sobre todas as coisas, né? Eu queria encerrar a minha palavra aqui, lendo um texto que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 27 a 34, que é algo para a gente pensar nessa manhã também. Diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, né? Então, quando a gente entende a posição que o Santo de Israel, como as Escrituras vão dizer aqui, a posição dele exata no nosso coração e na nossa mente, o nosso coração consegue entender o que Mateus 26 está dizendo aqui também. Que essa certeza que é Deus que cuida de nós, que se temos esse dia de hoje, vamos viver esse dia de hoje sem preocupações com o amanhã. É difícil. Estou falando aqui para vocês, alguém que é extremamente ansioso e já pesou quase 200 quilos por conta da ansiedade. Mas é um exercício que a gente precisa fazer, que é trazer o Santo de Israel de volta para o lugar que ele nunca deveria ter saído, porque às vezes a gente está colocando outras coisas em cima ou no lugar que deveria estar sendo ocupado por Deus nos nossos corações. Então, você que nessa manhã, de repente, tem andado cansado, abatido, preocupado, angustiado, lembre-se que é o Senhor que tem o governo dos seus dias, que é o Senhor que governa a sua história e que vai ser assim até o seu encontro com Ele, ou se Ele chegar antes, ou se a gente se encontrar com Ele. Mas creia nisso, que o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem governa os nossos dias, a nossa história, e tem um controle absoluto sobre aquilo que vai acontecer conosco. Amém, meu irmão? Eu queria orar com você mais uma vez, para a gente agradecer.